Oi, hoje estou falando diretamente aqui de Florianópolis para vocês sobre esse tema que nós somos completamente apaixonados, né? A Sustentare é a primeira escola do Brasil que criou a primeira formação de ChatGPT e foi para os nossos queridos da área de recursos humanos, né? Então hoje vamos falar sobre um novo RH para a era da inteligência artificial. Então, eu quero antes reiterar com vocês o convite, né, da nossa aula master no dia 29 de julho, os negócios do futuro e o futuro dos negócios, né, com o nosso querido Romeu Bussarello e o Fernando Oliveira, que faz parte do Grupo Crona, né, o presidente do Grupo Crona e Romeu Bussarello também, tá? Então, para começar, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos com tudo que nós vamos ver. Hoje eu preparei um material incrível aqui para vocês, tá? E também vocês terão acesso a um e-book exclusivo aqui do nosso encontro, um e-book utilizando inteligência artificial no RH, com prompts exclusivos, tá? Que vocês vão estar utilizando e vai acelerar muito, vai auxiliar vocês a executarem melhor ainda suas atividades na área de recursos humanos utilizando inteligência artificial, tá? Então, para a gente começar, eu preciso que você entenda que nós estamos falando de um novo jeito de fazer recursos humanos. Imagina que hoje nós temos sim algumas tecnologias desenvolvidas que são excelentes, nós já estamos utilizando no mercado, mas nós conseguimos fazer mais e melhor com o auxílio da inteligência artificial. Aqui no vídeo que vocês estão vendo, nós temos um colaborador que ele está executando a atividade dele normalmente, e quem está supervisionando ele é uma inteligência artificial treinada através da visão computacional. Nós falamos que essa IA, ela é um algoritmo, que ela foi treinada na ferramenta Rula. Quem foi gestora de segurança do trabalho ou com quem trabalha, né, com esses laudos sabe que essa questão, né, da ergonomia é muito importante nos postos de trabalho. Então, você ensina para uma IA quais são as regras, qual que é o direcionamento correto, e é essa inteligência artificial que vai fazer essa supervisão do colaborador, tá? E, de fato, nós estamos falando de um novo jeito de se fazer RH. Nós temos também o caso, por exemplo, da própria inteligência artificial que já está selecionando os candidatos. Então, você tem de ponta a ponta um processo seletivo que quem comanda é a inteligência artificial, são os algoritmos. E o profissional da área de recursos humanos, onde que ele está nesse processo? Ele é o tomador de decisão, é ele que supervisiona se a IA está entregando de fato, né, os dados necessários, se os colaboradores que a IA está escolhendo faz sentido ou não, então é ele que vai fazendo essa supervisão, tá? E os candidatos, cada vez mais, eles compreendem que o RH ele acaba sendo mais estratégico, então ele está saindo desse operacional e caminhando cada vez mais para o estratégico. E o candidato percebe que esse operacional de entrevista, quem está executando é a inteligência artificial. Então, a gente já tem várias discussões de cunho ético e tudo mais com relação à utilização dessas ferramentas, tá? Entendam que, quando a gente fala disso tudo que está acontecendo, é sobre uma nova diretriz ética no ambiente de trabalho, com a IA supervisionando, trazendo informações e dados que são importantes. É uma nova força de trabalho que está vindo para o mercado de trabalho. Já várias empresas estão usando robôs, né, substituindo postos de trabalho com robôs e fazendo demissão em massa de colaboradores. Tem algumas empresas que já têm um plano de contingenciamento, de realocação desses colaboradores, mas a gente já vê esse movimento no mercado, e também a criação de novas habilidades, porque entendam o seguinte: quando a gente fala de inteligência artificial, o cerne, a grande questão é o ser humano, tá? A IA, ela é uma ferramenta, ela é um meio
para uma finalidade, tá? Então, aqui, a IA ela é um veículo, um meio condutor para levar o ser humano para um objetivo específico, tá? Então, em performar melhor, em entregar melhor, em combater a improdutividade oculta que castiga hoje as nossas áreas de recursos humanos, né? O JP fala muito bem dos indicadores, de vaidade. Então, poxa, o que hoje você precisa estar fazendo ali que não seria necessário, né? Então, a gente precisa repensar uma série de questões dentro dos nossos processos de recursos humanos, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Mosca, como o Cidral comentou com vocês, né? Sou palestrante internacional e professora da Escola Sustentare, e também, junto com a Sustentare, criamos, né, a primeira formação de ChatGPT do Brasil, tá? E para vocês entenderem, antigamente, dentro da área de recursos humanos, a gente tinha uma série de objetos e nós tínhamos a impressora matricial, ainda tem muitos RHs que têm, né, impressora matricial, mas é algo que já está obsoleta, né, o scanner, o Xerox, todas essas ferramentas que a gente tem, que a gente vem utilizando, elas já são aposentadas, tá? Graças à inteligência artificial e outras ferramentas também que vem melhorando, tá? Um outro ponto importante é que o profissional de RH, ele precisa, sim, dessas novas ferramentas, dessas novas técnicas de ser RH. Por quê? Saiu uma reportagem no Exame falando que o profissional de RH está exausto e com muita burocracia. Uma pesquisa mostrou que o RH ainda não é estratégico. Por quê e como mudar? Então, ele traz aqui um estudo muito interessante, uma reportagem muito interessante, na verdade, e que mostra o porquê que nós estamos exaustos. Não sei se vocês sabem, mas o burnout, ele não acontece apenas por excesso de trabalho. O burnout também acontece porque o colaborador, esse profissional de RH, ele não tem ferramentas para se trabalhar. Quantas vezes a gente precisou ficar fazendo hora extra porque não tinha um sistema para entregar algo que a gente estava fazendo ali no Excel? Quantas vezes nós ficamos fazendo hora extra pesquisando candidato por candidato porque a gente não tinha um sistema de recrutamento e seleção que nos auxiliasse a acelerar essa entrega? Então, tudo isso vai te cansando, tudo isso vai te sobrecarregando e tudo isso vai te desvalorizando dentro do teu ambiente de trabalho. Então, essa imagem que eu trago aqui para vocês, ela mostra exatamente a sensação do profissional de RH, né, sem o uso dessas tecnologias, tá? Então, a inteligência artificial no ambiente de trabalho, vocês têm que entender que cada nova era, ela tem a sua ferramenta. Cada nova era tem a sua ferramenta. E nós estamos migrando da era da informação, onde os smartphones foram, né, as ferramentas que nos auxiliaram a ter acesso à informação. Eu, quando era criança, eu precisava fazer um estudo da escola, eu tinha que ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia, fazer e garantir que aquilo ali era a única informação possível nesse mundo, né? E com o smartphone a gente percebe que não. Na verdade, a era da informação, ela, com o smartphone eu tenho acesso a tudo a todo momento. Meu filho tem, meu pai tem, meus avós têm, então todo mundo tem acesso à informação. Então democratizou. E essa era da informação, nós estamos passando por uma transição para a era da inteligência. Por quê? Nós geramos dados a todo momento. O fato de pegarmos Uber, o fato de nós estarmos acessando os buscadores da internet e tudo mais, tudo isso faz parte, tudo isso geram dados, e esses dados geram inteligência. Então, você, RH, é o tomador de decisão que vai analisar esses dados para, de fato, decidir pela estratégia que melhor compete aí no teu dia a dia, tá? Então, entendam, cada nova era tem a sua ferramenta. Então, estamos migrando da era da informação para a era da inteligência. Só que os profissionais no mercado de trabalho, eles usam a inteligência artificial, essas que nós temos gratuitas ou até mesmo aquelas que as empresas elas liberam acesso, mas eles não querem que os seus chefes saibam.
Louco isso, né? A Forbes trouxe essa reportagem, eu achei muito interessante, porque tem estudos falando que hoje os profissionais estão utilizando, mas eles têm vergonha de falar. Por quê? Se você está utilizando, você é preguiçoso. Se você está utilizando, você está hackeando alguma coisa. Se você está utilizando, é porque está te faltando algum conhecimento e por isso você é menos merecedor. Esse é o mindset do mundo linear, aquele mundo que a gente conhece, né, do modelo do Fordismo, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, essas ferramentas, elas vêm justamente para nos auxiliar a combater a improdutividade oculta no ambiente de trabalho. A Microsoft lançou um estudo mostrando que, mapeando as horas improdutivas dentro da área de recursos humanos, dentro dos negócios, foram milhares e milhares de horas que você está fazendo uma tarefa que você não deveria estar fazendo. Então, precisa virar essa chave na cabeça, entende? Que a IA, ela vem para te ajudar a fazer melhor, não só fazer mais, ela vem para te ajudar a fazer melhor, tá? Aqui tem um estudo do Gartner falando a respeito dos usos, né, da inteligência artificial que vem sendo utilizado dentro da nossa formação de ChatGPT e de inteligência artificial para RH, nós vamos muito além do que está aqui, tá? Mas existem alguns casos que aqui é interessante mostrar para vocês. Então, em primeiro lugar, são os chatbots de interação, então aqueles chatbots que têm o GPT integrado, a criação de políticas e normas com auxílio da inteligência artificial, criação de descrição de cargo, pesquisa de conteúdo, criação de treinamentos, sumarização de entrevistas, enfim. Existe uma série de possibilidades, tá? Para você utilizar hoje essas ferramentas que estão disponíveis para você. Ah, Vanessa, mas para mim ela nunca responde como eu gostaria. Ela não funciona 100%, não entregou o que eu precisava. Entenda que toda a informação que você precisa está disponível dentro dessas ferramentas. O que você precisa é aprender a como falar essa língua das inteligências artificiais para que faça com que elas façam o que você quer, tá? O nome disso é prompt, então engenharia de prompt, que é a engenharia de comando, para que você use de forma direta, direcionada, né, você dá um comando para essa IA e ela entrega o que você gostaria ou até melhor do que você gostaria, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Então, tudo que vocês estão vendo hoje é a base do RH 5.0. RH 5.0 é quando você tem o ser humano no centro e essas novas tecnologias servindo esse ser humano, tá? E para você evoluir o teu RH para o RH 5.0, então sair desse RH que tudo é pesado, sobrecarregado, ninguém te valoriza, que você quer fazer diferente, mas as pessoas não acreditam no potencial do teu RH, você precisa evoluir para o RH 5.0. Por quê? Quando você consegue aprender a delegar para a inteligência artificial fazer o teu trabalho burocrático, você tem mais tempo para ser um RH estratégico, tá? Através desses 3 pilares: mentalidade, tática digital e implantação, tá? Tudo isso a gente ensina dentro da nossa formação, é mais de 50 horas, mas aqui é só um overview para vocês entenderem. Então, RH 5.0 é mandatório, tá? Por quê? De novo, a inteligência artificial, ela é o caminho para te levar a um destino, e esse aqui é o destino, tá? O RH onde as pessoas são mais engajadas, você tem esses colaboradores com você, nesses talentos, você consegue inspirar, você consegue atender quando eles precisam, sem que você, RH, precise castigar a tua saúde ou que você precise escolher ou trabalho ou vida pessoal. Aqui a gente está falando de equilíbrio, tá? Porque nós estamos vivendo um mundo digital. Então, entendam que pessoal, vou aproveitar, antes de mudar aqui, tá? Mandem aqui no chat para mim as dúvidas que vocês têm, o que vocês gostariam de perguntar, que depois eu vou dar uma olhada aqui, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns benchmarkings de como que as empresas estão utilizando, né, essas tecnologias, tá? Algumas vocês já devem estar utilizando, outras nem tanto, então a gente vai conversar aqui a respeito, tá?
No primeiro ponto, recrutamento e seleção com inteligência artificial. Então, se você você pode ter um software de recrutamento e seleção, mas tem algumas questões que essas outras ferramentas te auxiliam no dia a dia, tá? Então, por exemplo, o Gemini e o ChatGPT vão te ajudar a criar uma descrição de vaga irresistível. Por quê? Você vai criar a tua vaga, a tua descrição da vaga que você vai abrir dentro do teu recrutamento e seleção, e essa descrição de vaga vai ser feita para um profissional, para um público direcionado. Então, se você vai trabalhar com um público da área de tecnologia, toda aquela descrição tem que ser orientada para fala, como aquela pessoa fala. É a mesma coisa que você olhar um anúncio de marketing e pensar, poxa, foi feito para mim. Então, é dessa forma que a gente usa a inteligência artificial. Temos análise de perfis também. A gente consegue usar também o ChatGPT ou o GPT para triagem cognitiva, tá? Então, como que funciona? Você cria um chatbot ou você tem acesso a um chatbot, onde ele vai fazer a triagem de currículos para você, baseada na descrição de cargo que você tem. Então, ele vai buscar lá no LinkedIn para você os candidatos que têm que fazem parte dessa descrição de cargo. Você também consegue, por exemplo, fazer a triagem de currículos em volume, tá? Que aí você faz tudo isso ali, cria, né, o teu bot, e aí ele faz isso para você, tá? Num terceiro ponto de benchmarking que os RHs estão usando, é fazendo a transcrição da entrevista. Muitos profissionais hoje têm acesso ao Microsoft Copilot, usam aqui o Google Meeting, usam outros, o Teams também, o Microsoft Copilot não, o Teams, o Zoom e o Google Meeting, né? Então, você consegue, dentro dessas ferramentas, existe uma tarefa chamada transcrição. Eles criam uma ata depois do que a gente se reuniu. Então, estamos tendo essa reunião aqui, esse nosso encontro, e ele vai fazer essa transcrição para você. Só que o que os RHs não perceberam é que eu posso estar numa sala conversando com alguém e deixar o computador ligado no cantinho da mesa. E aqui a IA, ela vai ouvindo, vai fazendo a ata e depois você não precisa ficar anotando, você consegue atender aquela pessoa e o computador vai estar fazendo para você. Então depois você pega esse resumo e só encaminha para a liderança, tá? Então a gente consegue fazer isso. E, além disso, olha que rico isso, tá? Você faz a transcrição e você também consegue fazer uma análise de sentimento desse candidato. Então, poxa, chat ou, né, IA que eu estou usando, faz uma análise de sentimento dessa entrevista, o que que você está pontuando ou não, faz sentido com aquela minha vaga e por aí vai, tá? Então você consegue utilizar em todos esses sentidos, tá? Depois, nós temos também os chatbots com avatar de inteligência artificial. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas está sendo muito, muito utilizado. Muitas empresas já conhecem esse mecanismo porque tem um sistema robusto, né, de interação com o candidato dentro da jornada, mas as empresas que não têm acesso, elas podem criar o seu próprio chatbot, tá? Então, aqui é um chatbot que tem um avatar e que esse candidato vai conversar com esse chatbot aqui, tá? Legal, tudo certo então até agora. Deixe-me ver aqui o chat. A Carol disse muito bom. Gabriel, é possível ter todas essas ferramentas como pessoa física, caso a empresa não tenha verba para investir, fazendo com que, como profissional, eu saia do operacional e seja mais estratégica? Sim, Gabriela, é possível, tá? Por muito tempo, quando eu fui gestora de RH, eu fiz isso, porque a empresa ela acabava, como é que eu posso te dizer? Primeiro mostrava o resultado, para depois mostrar tudo que eu trilhei e aí a gente internalizar isso, tá? Faz parte, do processo de melhoria, faz parte do jogo em algumas organizações, e é possível, Gabriela, você contrata essas ferramentas aqui, elas começam muito para CPF, né? Mas o objetivo delas é elas se tornarem enterprise, né? Que é para a empresa. O próprio ChatGPT, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para a empresa mesmo. Só que o que eles fizeram? Primeiro você, como consumidor, como funcionário, você aprende a usar, utiliza a ferramenta e isso incita desejo na tua empresa. Então, opa, meu funcionário está usando, deixa eu ver aqui como que eu consigo tirar o melhor disso tudo, né?
Então, Dani, já chego aqui na tua pergunta, tá? Excelente pergunta, Daniela. Daniela perguntou: como fica a cultura de RH humanizado com chatbot? Já te falo. Larissa, sobre a transcrição, pensando em LGPD, deve ser pedida autorização para a pessoa candidata? Lari, é o seguinte, né? Todas as informações que a gente recebe, teoricamente, até para o currículo, né? A gente precisaria ter, mesmo o currículo impresso ali, a gente precisaria ter essa autorização, tá? Então, nesse caso, algumas empresas fazem, tá? Outras não. Então, você precisa ver com o teu jurídico, precisa avaliar com a tua gestora, com a tua gestão, se faz sentido para vocês manterem isso ou não, tá? Na verdade, essa transcrição ali da ferramenta, essa transcrição da ferramenta, a gente acaba utilizando como um acelerador do processo. Então, é uma ata que ela vai gerar ali, né? E aí você consegue salvar isso, tá? Da pessoa candidata. Beleza, Viviane. Depois a gente vai falar sobre avaliação de desempenho. Obrigada aqui pela tua colocação e depois eu já venho responder aqui da Dani, tá? Legal. Ó, o Victor, grande dificuldade para os candidatos em como ter um currículo à prova de ATS, pois bons candidatos podem não estar sendo selecionados por bots de IA. Excelente ponto, Victor. Polêmico, né? A gente sabe que os nossos candidatos, as nossas pessoas candidatas, elas não têm educação digital para fazer parte, né, de um processo seletivo onde quem seleciona é a inteligência artificial. A gente tem uma grande empresa no Brasil que eu adoro, sou super fã do produto deles, mas tem muito candidato bom que fica pelo caminho. Mas, de novo, nesse caso, a gente precisa investir quanto empresa, talvez num microlearning daquele candidato, pensando em jornada, a gente pode fazer um microlearning para ele entender como funciona, sabe, transparência mesmo do teu fluxo, e para que aquele candidato ele entenda, tá? Essa, até para quem é consultora está me assistindo, gente, consultora que faz currículo, gente, aprende a usar aqui com a gente a inteligência artificial, como que você faz, né, esses currículos serem mais interessantes, como que você, por exemplo, treina um chatbot nas vagas das grandes empresas e depois você só sobe o currículo do teu cliente e o próprio chat vai corrigir esse currículo, tá? Orientado para essas vagas. Enfim, tem N possibilidades aqui, sabe? Mas obrigada, Victor. Lari. Lari disse: sim, já vi algumas pessoas utilizando uma gratuita e a ferramenta manda uma notificação automática informando que a conversa está sendo transcrita. Ótimo! Imagino que algumas pessoas candidatas possam se sentir desconfortáveis se não houver uma autorização prévia. Aqui, Lari, na verdade, o que vai acontecer é transparência, né? O que você está clamando aqui é transparência. Então, existem vários processos que, se você for transparente com o candidato, nunca vai dar problema, tá? A verdade nunca dá problema. Agora, se você estiver utilizando para fins escusos, enfim, aí não é legal, né? A Carol, já uso, é maravilhosa para elaboração de currículos e LinkedIn, colocando os comandos corretos. Perfeito, Carol, é isso aí, tá bem? Legal, pessoal, muito bom recrutamento e seleção, tá? Eu preciso avançar aqui. Com relação a treinamento e desenvolvimento, tá? Lembrando que, quando a gente fala de IA para RH dentro da Sustentare, nós temos uma formação de mais de 50 horas, tá? Então, nós temos 30 horas ao vivo, 20 horas gravadas, então é muito conteúdo. Eu estou trazendo aqui para vocês os principais pontos, os principais benchmarkings aqui, e tá muito legal aqui a nossa discussão. Muito obrigada aí pela participação, viu? Muito rico mesmo. Treinamento e desenvolvimento, segundo subsistema que é mais demandado hoje, né? Alguns benchmarkings para vocês. Então, primeiro é criar um PDI baseado em dados. Então, você cria um PDI, ou, por exemplo, você está ali na época, né, de desenvolvimento do PDI, você usa comandos do ChatGPT e dá para o teu colaborador criar o PDI dele. Então, olha, eu percebo que eu quero desenvolver a minha comunicação e tudo mais. E aí, ele, com o ChatGPT, vai pensando e desenvolvendo mesmo, né? Quais são as situações que ele tem que se colocar? Temos também alguns chatbots que a gente cria ali como mentor ou como coach mesmo e libera para os funcionários começarem a se desenvolver, tá? Segundo ponto,
personalização individualizada de treinamentos que encantam. Então imagina assim, na tua empresa, você tem vários treinamentos que você precisa criar, só que a tua empresa não tem orçamento para fazer tudo, né? Então ela vai focar o orçamento nas atividades que são core, imprescindíveis ali da organização, e tem uma série de outras áreas, outros departamentos que você não vai conseguir verba para criar aquele treinamento, aquele desenvolvimento para os teus colaboradores. Com a inteligência artificial, você consegue hoje criar estes treinamentos, tá? Então você consegue personalizar esses treinamentos. Então, por que que aqui é individualizado? Porque é por caso, caso a caso. Então, um exemplo, tá? Hoje aqui dentro da minha empresa eu quero criar um treinamento de comunicação ou de RH ágil, do JP. Então, eu quero trazer, fomentar um pouco, conversar um pouco sobre RH ágil ou sobre comunicação não violenta. Legal. Só que o meu gestor, ele não quer de novo o treinamento de comunicação não violenta, por exemplo. O que na verdade ele quer, pensando no individualizado, segundo todas as pesquisas e tal, ele quer comunicação não violenta para novos líderes, ou comunicação não violenta para jovem aprendiz, ou RH ágil para primeira liderança, por exemplo, para o gestor ser mais ágil na gestão de pessoas. Tem N possibilidades, tá? Então, você colocando esse jogo de palavras-chave, você consegue fazer com que tanto o ChatGPT quanto as outras IAs gerem isso para você. Tem, inclusive, no mercado já várias ferramentas que, com um clique, você cria várias árvores de treinamento e desenvolvimento. Só que aqui a gente tem uma popularização, sabe? Então você consegue democratizar o acesso a essa tarefa aqui e vem criando trabalhos fantásticos, tá? Tem alunas nossas que, por exemplo, elas estão criando programas de liderança 100% criados com o ChatGPT e outras ferramentas que a gente ensina, né, na capacitação de educação corporativa, e com base nisso ela conseguiu aí trabalhar todo o PDI que ela tinha desenhado ali para a empresa, sabe? Então é fantástico o poder que a inteligência artificial tem democratizando, né, essas tarefas para nós do recursos humanos. Porque imagina, antes você precisava fazer uma proposta, com uma consultoria, aí você precisava ser pesquisando várias coisas para entender se fazia sentido ou não aquele treinamento, aí vai para líder, vai para diretor, não libera, aquela coisa toda. Aqui não. Se você, ó, vamos criar esse treinamento, é necessário, beleza. Então você vai seguir aqui todo o processo, tá? Um outro ponto dentro desse benchmarking também é personalizar a experiência dos colaboradores com realidade aumentada. Realidade aumentada, pessoal, é a bola da vez também, junto com o chatbot que tem os algoritmos de inteligência artificial conversacional, tá? A experiência de realidade aumentada, ela vem muito, hoje a gente vê muito na área médica, a gente vê muito na área de prestação de serviço, empresas que querem fazer demonstração, só que os treinamentos dos colaboradores também são feitos com realidade aumentada ou realidade simulada. Tem um site chamado Virtual Speech, então, que nesse site você consegue, por exemplo, simular reuniões no Zoom, você consegue simular entrevistas em inglês, você consegue simular uma série de situações que a pessoa ela vai se desenvolvendo, tá? Então, é fantástico o poder da realidade aumentada dentro da área de treinamento e desenvolvimento, tá? Se alguém quiser depois essa ferramenta, me manda no WhatsApp da escola que eu posso mandar para vocês, tá? E por último aqui que eu trago é o chatbot com avatar, né, para atendimento também. Existem várias ferramentas, e a gente consegue, por exemplo, criar também o do Synthesia, né? Synthesia é um site que ele é gerador de clones virtuais com inteligência artificial. Então você consegue fazer tanto um clone seu, quanto você consegue digitar um texto e gerar um avatar ali digital humano, tá? Pensando em LGPD, todos esses atores, está lá no termos de uso termos de uso do site, todos esses atores eles assinam um documento liberando a utilização
da imagem deles, tá? Então, pensando em design instrucional, narrativa digital, vocês podem ficar tranquilos que aqui não tem, assim, é tranquilo para toda a organização, tá? Eles já pensaram nisso. Então, esse aqui, por exemplo, se você quiser criar um conteúdo assíncrono, se você quiser criar um material de marketing, se você quiser criar uma série de outras possibilidades, relatório, tradução para vários idiomas, essa ferramenta, ela é maravilhosa. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no comentário para mim. Espera aí. Deixa me ver aqui. Uhum. Perfeito, ó. O Eliandro, ele falou, ó, as IAs também trazem insights importantes para treinamento e desenvolvimento, personalizando, ligando ao PDI. Isso mesmo, Eliandro, isso mesmo. A IA, ela faz isso porque é aquela coisa, né? A gente acha que ela só cria, mas ela melhora, ela gera insight, ela faz N coisas, assim. Eu já vou mostrar para vocês até um exemplo aqui. Perdão. Esse aqui é o meu clone que eu fiz, né? Ele não tá com uma qualidade superior, porque eu acabei gerando ele rápido aqui para palestra, mas ele é um clone que tem o meu rosto, as minhas feições, a minha voz também ele clonou, e aí eu consigo, por exemplo, utilizar ele para N possibilidades, né? Posso fazer abertura aqui da palestra, posso mandar esse vídeo aqui para o meu gestor ou para um cliente, enfim, tem N possibilidades, tá? Quando a gente fala, por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui. Então, ó, o Eliandro falou, né, de insights. Aqui eu subi deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Eu subi no GPT, por exemplo, um Excel e pedi para ele gerar alguns insights, tá? Eu queria que ele analisasse o sentimento das respostas, porque foi uma pesquisa de satisfação. Aí, o chat, ele fez essa análise, né? Então, ele revelou que a maioria das respostas dos respondentes são neutras, e aqui está um resumo de resultados. Aqui a gente está falando de insights, tá? Depois desse insight, eu pedi para ele fazer aqui, né, uma análise exploratória. Então, ele trouxe aqui tudo. Quando eu clico aqui, por exemplo, ó, deixa eu me ver aqui. Tá, ele não vai gerar porque eu gerei aqui embaixo. Ele gerou um gráfico. Ele gerou um gráfico aqui embaixo da distribuição de sentimento por área. Ó. Então, diretoria 1 é mais neutro, diretoria 2 é mais positivo. E aí ele foi gerando tudo, ele é um gráfico interativo, tá? Depois ele trouxe a média das notas por área. Então, a diretoria 4 aqui, ela tem uma nota maior, tá? E depois ele vai fazendo toda essa análise exploratória. Então, ao invés de você ficar quebrando cabeça, fazendo essas análises, o GPT ele já vai fazer para você. Aí depois você só toma essa decisão, sabe? Então depois você só toma as decisões baseado no que a IA está trazendo aqui para você, né? Você também consegue, por exemplo, usar aqui o comando, né? Você também consegue usar o comando de projetar um curso completo. Esse aqui eu já trouxe aqui em algumas outras lives, quem participa desde o começo vai lembrar. Projete um curso completo sobre comunicação não violenta para jovem aprendiz. Tá? Baseado em projeto, com base no resultado da aprendizagem, desejado com esboço, plano de aula, objetivo, atividade, exemplos do mundo real e tudo mais. Então, aqui, o comando ele já vem pronto, você não precisa ficar perdendo tempo pensando no que você vai digitar, né? Então, a gente também tem aqui na formação, a gente entrega esses comandos prontos e você só executa a tarefa. Ó. Curso, esboço do curso, formato, frequência, público-alvo, objetivo do curso está aqui, então compreender, plano da aula, que está aqui, esse plano da aula completo, tá? E aí, qualquer alteração que você queira, você pode fazer. Então, você pode mudar, por exemplo, o tom de escrita que a gente está usando aqui para um tom mais informal, para um tom mais formal, para um tom mais filosófico, talvez, se você for, né, da área jurídica, enfim. Tem várias possibilidades de a gente trabalhar aqui, tá? Então, a IA também, ela cria e analisa para você, tá? Pensando no Google Gemini, tá? Que algumas pessoas me pediram também com relação ao Gemini,
o que que acontece aqui? O Gemini, ele é fantástico, tá? Só que eu costumo utilizar bastante ele para pesquisa, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida do Google Gemini, me manda, tá? No chat aqui. Então, assim, aqui no Google Gemini, que não é mais o chat GPT, a gente pode usar para pesquisa também, por exemplo, por esses treinamentos, tá? Então, com base nas últimas pesquisas realizadas no Google, em toda a base de dados do Google, nos últimos 90 dias, e com base nas tendências de pesquisa e interesses para os próximos 30 dias. Então, pesquisa tudo que foi utilizado na tua base nos últimos 90 dias e também faz uma previsão para os próximos 30 dias do que eu vou te pedir. É isso que eu estou pedindo. Eu preciso da sua ajuda para ajudar a escolher o tema de um e-book que eu pretendo vender nos próximos dias. Eu gostaria aqui da sua sugestão de temas para o meu nicho, que é inteligência artificial para RH. Que eu gostaria da tua análise, levando em consideração as buscas, o Google Trends, o Analytics, AdWords e interesses. Então, eu vou buscar em toda a base do Google e YouTube também, tá? Então, aqui, por exemplo, se você quiser criar um material de inteligência artificial para dentro da tua empresa, tá aqui, ó. Título do e-book, com base nas últimas pesquisas do Google, nas tendências e tudo mais, seguem. Primeiro, o Guia Definitivo de IA para RH, transformando a gestão de pessoas na era digital. IA no RH, um roteiro estratégico para atrair, engajar e reter talentos, desvendando o poder da IA e por aí vai, tá? E aí depois a gente consegue, por exemplo, trabalhar uma sequência disso aqui, para você poder identificar as dores desse público, quem são as pessoas, a questão de gênero, enfim, N possibilidades aqui, tá? Então a gente consegue trabalhar nesse formato aqui também. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Mandem aqui no chat para mim um joinha, por favor, só para eu saber se está tudo certo, tá? Deixa eu ver aqui. Uhum. Legal, perfeito. Tá, pessoal? Então aqui seria isso. Falamos de recrutamento e seleção com o benchmark que as empresas estão utilizando e também, né, a própria Gartner reforçando tudo isso. Então, o mercado tá casando certinho, todo mundo tá evoluindo junto, tá? Chatbots conversacionais, os prompts e os agentes também, tá? A gente fez aqui uma demonstração com relação a treinamento e desenvolvimento, como que a gente pode extrair esse melhor da IA, tá? Lembrando que comando para IA não é só copia e cola. O copia e cola facilita, tá? Mas você precisa aprender a conversar mesmo com a IA. E não é só conversando de forma intuitiva, tá? Você tem que aprender a técnica correta. Indiferente se você utiliza Microsoft Copilot, se você utiliza Google Gemini ou se você utiliza o ChatGPT, tá bem? Então vamos avançar aqui. Engajamento e retenção com inteligência artificial. Nós temos aqui os chatbots de novo, né? Então, dentro de engajamento e retenção, as organizações vêm utilizando muitas plataformas que fornecem dados e feedbacks em tempo real. Então, chatbots que atendem colaboradores, análise de sentimentos e feedback, pesquisa de clima organizacional direcionado e também, né, a predição ou a previsão de rotatividade. Então, é isso que a gente tem aqui de panorama, tá? Me perguntaram aqui no chat de avaliação de desempenho, tá? A gente tem várias formas de fazer isso, mas é que eu trouxe um site que ele é gratuito, você consegue utilizar, ele se chama Genius Review, tá aqui embaixo, ó, vocês podem tirar um print e depois pesquisar essa ferramenta. Ela tem essa carinha aqui que vocês estão vendo, tá? Então, ele te ajuda a escrever a tua avaliação de performance dos teus colaboradores, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer aqui a avaliação de desempenho da Sara, ela trabalha comigo lá no RH, eu vou colocar que ela é analista de RH ou que ela é aí a função dela, e depois eu vou colocar aqui um ranking, tá? Como que ela resolve o problema, aqui todas essas competências vai puxar aqui dessa função dela.
E depois, ó, sua avaliação de desempenho está pronta. Então, esse gestor ou essa pessoa que precisa fazer essa avaliação pode usar essa ferramenta aqui para ser mais assertivo possível na criação. Então, ele tem aqui alguns campos que você traz os cases, você coloca as informações e depois ele gera aqui para você, tá? Então, é um site que eu recomendo vocês testarem, vale a pena. Quem tem medo do bicho do inglês, né? Não tem problema, clica com o botão direito, traduzir página, já ensinei nas outras lives também. Então, não precisa ter medo de ser uma ferramenta em inglês. Você tem que ter medo de não usar essas ferramentas, tá? É gratuito, você tem acesso, basta você um copo de vinho, entrar no computador, acessar e testar, e você consegue, tá? E depois, lembrando que a gente tem N subsistemas de recursos humanos, tá? Mas o que a gente vê de benchmarking no mercado, as empresas estão criando suas próprias academias de inteligência artificial, então fechando parceria com empresas ou criando internamente, tá? Porque elas entendem que elas precisam criar um ecossistema que fomente elas a utilizarem essas IAs dentro do ambiente de trabalho de uma forma segura, tá? Então, aqui a gente fala, né, de fomentar justamente esses ensinamentos, essa comunidade de inteligência artificial dentro das organizações. Também temos, né, como benchmarking, fluxos e automações, tá? Aqui, aqui a gente tem, por exemplo, o Chatfuel, que é um site que a gente usa. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. É um site que a gente usa para criação de chatbots, tá? Ele é gratuito, então você consegue criar aqui chatbots com esse site, é bem legal, vale a pena vocês testarem depois, tá? Vocês também têm acesso ao Microsoft Copilot Studio. Então, essa ferramenta aqui, ela é a de agentes GPTs da Microsoft. Então, dentro do teu pacote Office, dentro do teu Word, PowerPoint e Word, PowerPoint, Excel e os outros, né? Você consegue criar agentes para a tua empresa, tá? Então, avalia o teu fluxo de trabalho, avalia ali a tua necessidade e pensa numa coisa específica. Então, como teve uma aluna nossa, vou criar um instrutor de treinamento. Cria no Microsoft Copilot Studio e fornece esse chatbot internamente. E aí, quem for passar pelo processo de treinamento vai ser treinado ali com aquele chatbot, tá? Então, vocês têm acesso, precisa sentar e desenvolver, tá bom? Então, aqui também tem essa funcionalidade. É fantástico que a Microsoft está fazendo, sou super fã, adoro eles, tá? Então, desse ponto de vista de produtividade, a gente tem acesso, né, a essas automações e fluxos já dentro das organizações. O Google Gemini, quem usa o Google Workspace, vocês também têm acesso, mas é um pouco diferente, né, porque é uma ferramenta totalmente gratuita, não é tão intuitiva, mas já vai ajudar bastante. Temos, pensando no ponto de vista de produtividade, academia de IA, criação de automações, guerra contra a improdutividade oculta. Então, precisa ver o que você está fazendo que você não deveria estar fazendo no teu RH. O que você precisa e pode delegar para essas ferramentas de inteligência artificial, tá? Acabar com o papel, fazer com que seja mais intuitivo, e um fluxo de fato que não gere gargalo, gente parando ali no meio. Tem que fazer o negócio fluir, tá? Tem que sair desse operacional automatizando para você poder seguir para esse estratégico aqui, que é isso aqui que vai te promover. É você ser um RH estratégico que vai te promover, vai te elevar no mercado, vai fazer você se destacar de fato, tá? E tudo isso, lembrando que a IA, ela é um veículo para te levar num caminho, num objetivo, tudo isso te leva para a experiência do empregado, para a experiência digital desse empregado, tá? Que é a grande bola da vez. Então, quais são os pontos de contato que eu preciso fazer com que esse colaborador tenha essa experiência digital do empregado? A gente fala muito disso na formação, da experiência digital do empregado, tá bem? Em resumo, tudo isso de benchmarking, de momento de mercado, da nova era da inteligência, tudo isso está sendo construído com chatbots conversacionais,
agentes de IA, visão computacional e os prompts, que é a linguagem do século, tá? Em 2015 eu participei de um evento com o Max Geringer e ele trouxe algumas tendências, né? E ele tinha comentado que um estudo que ele tinha lido, que o terceiro idioma global, o terceiro idioma que as pessoas vão precisar aprender seria a linguagem da programação. E, na verdade, a gente vê que tem um pequeno erro, né? Não é programação em si, mas são os prompts, que são que é a linguagem das inteligências artificiais. Hoje você tem IA nos teus sistemas, você tem IA no teu celular, você tem IA na TV, você tem inteligência artificial nas redes sociais, as crianças estão tendo nas escolas, os idosos estão tendo também, inclusive em casa de repouso, no hospital, médico operando com auxílio, enfim. N possibilidades, tá? Então fica aí uma dica para vocês, tá? Se quer se capacitar, aprenda prompts, tá bem, pessoal? Então, entendam que não existe, né? A gente vai falar sobre a bolha que está se formando ao redor da inteligência artificial lá no dia 29 de julho, no encontro do professor Romeu Bussarello, tá? Então, o professor Romeu Bussarello, ele vem falar sobre o futuro dos negócios, e eu vou fazer um workshop orientado para isso aqui, ó, como funciona o mercado da inteligência artificial, a próxima bolha que está se formando, tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui no dia 29. E a mensagem principal que eu quero deixar hoje para vocês é: não se sinta um dinossauro corporativo, tá? Esse aqui é o meu amigo DinoChef. Eu adoro esse vídeo aqui, gente. Eu sou super fã de memes e tudo mais. Não se sintam. Quem viu tudo isso e acha que é um dinossauro corporativo, não se sinta, tá? Esse é o nosso metaverso. Tá todo mundo aprendendo junto, desde as gerações mais novas, as gerações mais antigas. Todo mundo está aprendendo a como dominar essas IAs, esses ecossistemas, né, interligados. Então, tá todo mundo aprendendo junto, tá? Não se sinta culpado. E, para finalizar o nosso encontro, para abrir aqui para algumas perguntas, quero deixar para vocês a frase do meu querido Ayrton Senna, né? Na diversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Eu acredito que só pelo fato de vocês estarem aqui hoje, vocês são aqueles que querem bater recordes. Então, estamos aqui entre pessoas que serão recordistas, assim, nas suas carreiras, tá? Então, pessoal, quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês.